Saudações em Cristo Jesus a cada um que está acompanhando o nosso curso de Panorama do Novo Testamento. Nós vamos hoje falar da nossa quarta aula, tá? Que deveria ser presencialmente no dia 11 de abril, mas por conta de todas as restrições e orientações do governo, nós estamos gravando a aula e disponibilizando no YouTube aí, mas seria a aula 4, que aconteceria presencialmente no dia 11 de abril. E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós falaremos sobre Romanos e Coríntios, 1ª e 2ª aos Coríntios, ok? Então, olhando para a carta de Romanos como um todo, você tem ali um tema básico, né, que seria a justificação pela fé. E nós vamos olhar, quando observarmos o texto-chave da carta, você vai perceber exatamente essa ideia de justificação pela fé e a gente pensar um pouquinho a respeito do que seria a justificação pela fé. Ok? Paulo, então, autor da carta aos Romanos, por volta do ano 57 depois de Cristo, para quem que ele escreveu? Para a igreja que se encontrava em Roma, ok? E o propósito era encorajar os crentes de Roma a partilharem sua compreensão e ministério do Evangelho como meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e suas necessidades entre si mesmos. Essa frase do Carlos Oswaldo, que se encontra no livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Antes da gente chegar no texto ali, alguns assuntos que são importantes para a gente conversar a respeito da carta de Romanos, e certamente nós não vamos esgotar o assunto aqui, muito menos toda a carta de Paulo aos Romanos, mas falar sobre dons. E lá no capítulo 12 de Romanos, versículos 6, 7 e 8, diz o seguinte: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso, o que contribui, faça-o com generosidade, que lidera, com zelo, o que usa de misericórdia, com alegria. Então você tem uma lista de dons ali no capítulo 12 de Romanos, versículos 6, 7 e 8, e nós listamos aqui essa listinha aqui, essa pequena tabela extraída de um material que está lá nas referências bibliográficas, ok? Então você tem aqui o dom, né, a profecia, a ordem para exercer esse dom e o padrão que você deve exercer esse dom. Tá? Proclamar a palavra de Deus, no caso da profecia, com a devida autoridade divina. Qual é o padrão? Conforme a sua fé. Né? E por aí vai. O ministério, o ensino, a exortação, a contribuição. E o padrão da contribuição é com liberalidade. Aquela ideia de acordo com o que você propôs no seu coração. É a misericórdia com alegria, enfim. Você tem uma listinha simples assim, que nós colocamos aqui, falando a respeito dos dons que se encontram no capítulo 12, nos versículos 6, 7 e 8 de Romanos. Aqui eu tenho uma lista um pouco mais ampla a respeito dos dons, e aí que não se restringe apenas a Romanos 12, mas sim 1 Coríntios 12 e também Efésios capítulo 4, 11. Então você tem aqui, você está vendo a listagem e uma numeração, você está vendo que quando o dom se repete, por exemplo, profeta e profecias, a gente não está contando ele. Então, nesses 4 textos aqui, você tem aí 20 possibilidades de dons. Né? E se você combinar todas essas possibilidades, você tem uma relação quase que infinita das possibilidades de dons dentro da igreja. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele distribui dons à igreja para que a igreja seja edificada e para que ele seja glorificado. Ok? Para cada uma dessas listas você tem um tipo de dom e eles podem ser combinados das mais diversas maneiras. Então a ideia
de que todos nós, cada um de nós, tem ao menos um dom e podemos servir a Deus com aquele dom que Ele nos deu. E embora você possa ter mais de um dom, você deve exercer isso para a honra, para a glória de Deus, para a edificação da igreja. O dom ele nunca é para o seu benefício pessoal. O dom ele sempre visa o benefício do coletivo. Ele sempre visa o benefício do todo, da igreja, ok? Para a honra e para a glória de Deus. Tá? Então, por isso eu tenho uma frasezinha aqui a respeito de dons. A ênfase da palavra de Deus não é descobrir o dom, mas servir o corpo em amor e crescer em semelhança a Cristo. Então você não deve ficar preocupado se ainda não descobriu o seu dom, mas você deve sim, com alegria, se envolver no serviço, na igreja, serviço aos outros pelo amor a Deus, pelo amor a palavra de Deus, para que você seja usado na obra de Deus, na vida da igreja. Então é assim que você vai entender o seu dom. Você identifica uma necessidade, você identifica algo em que você pode se envolver na igreja e como você pode contribuir, e ali você vai ser usado para a honra e para a glória de Deus, e Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para atender as demandas, para suprir a necessidade naquilo que você identificou, e isso vem de Deus para você. Ok? Passando do assunto de dons, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, você tem aí um período, 3 capítulos, em que eles são densos teologicamente. Em que você vê exatamente a questão da eleição de Israel, falando do passado, do presente e do futuro de Israel, tá? E que se você juntar todos esses capítulos e olhar com calma esses capítulos, 9, 10 e 11, você vai ver a ideia do livro, do que é a justiça de Deus. Tá? Então, para facilitar a leitura aí na sua casa, eu coloquei aqui um breve resumo, bem resumo mesmo. Capítulo 9 de Romanos, a eleição de Israel, passado. Como Deus escolheu e chamou Israel, é a maneira que ele está falando ali. O capítulo 10 é o presente, a maneira que Israel rejeitou a Deus. E depois o futuro, aquilo que Deus vai fazer e vai restaurar o povo, a nação de Israel. Ok? E então você tem alguns temas aí que são fruto do desenvolvimento dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Você tem aí a responsabilidade humana e a soberania divina. Eu vou ler o capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Paulo está falando aí a respeito dos judeus, o seu povo, e da tristeza que ele tem pela decisão que o povo de Israel tomou a respeito de Jesus Cristo, com base naquilo que eles esperavam do Messias e o que Jesus Cristo fez e a rejeição deles pela mensagem. Okay? E nos versículos 11 até o 24, ele começa a desenvolver a ideia da soberania divina, e eu vou ler o versículo 20 até o 24. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que formou, porque me fizeste assim? O oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória,
os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então você vê toda a questão da soberania de Deus, onde ele usa ilustrações, né, do oleiro e o barro, a coisa formada e aquele que formou, enfim, a soberania de Deus, dizendo a respeito da eleição e o poder e toda a autoridade que Deus exerce sobre a criação. Enfim, você tem aí uma série de textos, e o capítulo 11, versículos 33 a 36, bem conhecido, né? Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, aí focando muito na soberania e na sabedoria divina, onde nós podemos aí compreender e avaliar com muito detalhe, com muita riqueza de detalhe, essa questão da responsabilidade humana e da soberania divina. E aqui nós chegamos no texto que seria o texto-chave aí de Romanos, né, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus declara que aqueles que creem nele, em Jesus Cristo, eles são justos. E qual é a base disso? Romanos 3, 21 até 4, 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, enfim. E aí o texto se desenrola falando a respeito de que é declarado justo aquele que crê em Jesus, que manifesta fé em Jesus Cristo. Então, por isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado é um termo jurídico, ok? Que é a ideia de que você, o justificado, o justo, ele cumpriu todos os requisitos da lei de Deus. Tudo aquilo que precisava ser cumprido para satisfazer as exigências da lei de Deus, o justificado, ele é considerado assim, como se ele tivesse cumprido. Tá? Ele atende os pré-requisitos e os requisitos da lei de Deus, por isso ele é justificado. Agora, você sabe que eu e você somos incapazes de fazer isso, né? Nós só conseguimos por meio de Jesus Cristo, porque ele fez tudo aquilo que precisava ser feito. Ele cumpriu a lei de Deus na íntegra, e ele então se entregou como sacrifício perfeito em nosso lugar, então, para que nós fôssemos considerados justos. Ele pagou a nossa dívida, ele encerrou esse caso, ele encerrou essa questão. Então, por isso nós somos justificados em Cristo Jesus. É aquela ideia de que quando Deus olha para você, ele não vê simplesmente você, mas ele vê você com a imagem de Cristo na sua frente, né? Porque assim, então ele vê a justiça de Cristo em você. E essa justiça ela foi imputada por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Né? Você não conquistou, eu e você não conquistamos essa justiça. Essa justiça foi imputada, ela foi creditada a nós. Ok? Então, quando nós olhamos aí o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aqui tem uma pequena ilustraçãozinha. O problema do pecado já está resolvido, porque nós somos declarados justos pela fé, mediante a fé. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Ok? Todos os requisitos de justiça, da lei, eles foram dados graciosamente pela fé. Versículo 2, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. E a sua perspectiva futura é a esperança da glória. Nós, então,
temos todo o problema do pecado, da separação de Deus, resolvido em Cristo Jesus. Fomos justificados mediante a fé, por causa do sacrifício de Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, então, nós temos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e vivemos na esperança da glória de Deus. Aqui nós temos uma pequena reflexão a respeito da fé, que diz assim: a fé é a mão do coração que recebe a justiça ao receber Cristo. Nós podemos refletir sobre a fé pela qual Deus justifica pecadores, analisá-la e até mesmo escrever cursos de teologia e livros sobre ela. Mas quando ela ocorre, ela será sempre um evento tocante, simples e pessoal, como o amor verdadeiro, prolongado para sempre. Ela é reverente como um olhar pasmo de uma criança para o céu, sincera como o beijo de uma mãe, genuína como uma declaração de um verdadeiro amante. Isso consta no livro de Teologia Sistemática do Robert Hoover, e é muito interessante você olhar que a fé, você pode discorrer sobre ela, você pode ler livros e mais livros sobre ela, mas ela é algo pessoal. E ela é, como o autor aqui escreveu, um evento tocante, um evento simples e como amor verdadeiro prolongado para sempre. Uma fé, a fé ela é reverente, né? Você olha para Deus com reverência, com profundo respeito, com profundo temor, porque foi Ele quem te deu a vida, foi Ele quem te deu a esperança, e é por isso que você consegue e pode exercer e praticar a fé nele. Então ela é reverente, e ela deve ser e será prolongada para sempre, porque nós crescemos de fé em fé. Dia após dia Ele trabalha em nossa vida de modo que a nossa fé é fortalecida e crescente. Mas isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso só é possível porque nós somos justificados por intermédio de Jesus Cristo. Foi Ele quem fez tudo. E por isso é algo tão especial, tão precioso para mim e para você. Porque é a maneira em que nós vivemos a nossa vida em Cristo Jesus. É pela fé. Pela fé nele. Tudo o que nós fazemos é por Ele e para Ele. E isso envolve a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de 1 Coríntios agora. A igreja dividida, uma igreja que precisava amadurecer na fé. Né? Tanto que o propósito da carta, né, quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, é que o desenvolver um comportamento maduro dentro da igreja, porque as pessoas não estavam agindo de uma maneira coerente com a palavra de Deus, faltava maturidade ali naquele povo. Então Paulo escreve com a ideia, né, de desenvolver um comportamento maduro, de desenvolver a igreja para que elas amadureça na fé em Cristo Jesus e passe a viver de forma coerente com o Evangelho. Então nós vamos olhar aqui a ideia do corpo. Né? Olha só o que 1 Coríntios capítulo 6, de 12 a 20 diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Enfim, o texto vai discorrendo até o momento em que ele chega no versículo 18 e fala: fugir da imoralidade. Vocês não sabem que o vosso corpo, versículo 19, é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso glorifique a Deus no vosso corpo. Paulo está querendo despertar a consciência nesses cristãos de que
a vida em que nós temos em Cristo Jesus, ela teve um preço. E o preço não foi pago por nós. O preço foi pago por Jesus. E por isso nós precisamos ter a consciência da responsabilidade que temos diante de Deus de vivermos uma vida coerente com o Evangelho. E precisamos, então, ter bem definido o conceito de corpo. Por isso que eu coloquei essa tabela aqui, que para o grego, o conceito de corpo era o seguinte: o que o indivíduo faz no seu corpo não tem qualquer relevância para a sua vida espiritual. Isso tem tudo a ver com a visão de mundo, a cosmovisão da época grega, em que eles separavam, né, o platonismo, o neoplatonismo, do sagrado do secular. Existia essa separação. Então, por isso aquela ideia, o que eu faço na carne não tem impacto algum na minha vida espiritual. Então, o corpo, eu vou fazer o que eu bem entender com ele. O corpo é meu, as regras são minhas, eu vivo do jeito que eu quero. Porque a esfera espiritual não vai ser afetada por isso. Mas isso é um engano. Para o judeu, o que o indivíduo faz para o seu corpo é muito importante para a vida espiritual. E realmente, o judeu tinha essa questão, até por isso os rituais de purificação e tudo mais. Agora, para o cristão, para mim e para você, o que nós fazemos com o corpo tem relação direta no nosso relacionamento com Deus. Até porque ele diz o seguinte: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Então, já que vocês foram comprados por preço, agora precisam glorificar a Deus no corpo. Vocês não sabem disso, vocês não perceberam isso, que o Espírito Santo habita no corpo de vocês e por isso você precisa cuidar do seu corpo. E aqui não envolve apenas o aspecto de imoralidade sexual. Cuidar do corpo envolve todo o cuidado com o aspecto fisiológico, alimentação, tempo de sono, tempo de trabalho, envolve aí uma série de questões, porque é o tabernáculo de Deus, é onde o Espírito Santo habita e por isso eu preciso cuidar do meu corpo. Então, por isso que nós precisamos entender esse conceito do nosso corpo, tá? Porque tudo que nós fazemos afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. A maneira que você se alimenta, a maneira que você se exercita, a quantidade de horas que você dorme, enfim, tudo está relacionado e nós não podemos perder isso de vista, ok? Outra questão aqui em 1 Coríntios, o uso do véu, isso está na nossa apostila também, né? Onde você tem aí toda aquela questão do uso do véu e uma discussão muito interessante a respeito disso, e nós precisamos aí abordar para que você faça suas anotações aí na apostila e reflita a respeito disso, né? As mulheres daquela igreja de Corinto, e quando você olha todo o contexto ali, você vai entender, elas não deveriam usar da liberdade que elas tinham em Cristo Jesus a ponto de inverter os papéis, ok? A mulher ela deve ser submissa ao seu marido, isso é uma questão bíblica, não é só em 1 Coríntios. E aquelas mulheres ali em Corinto, elas estavam querendo subverter toda essa situação e até mesmo ter envolvimento ou desempenhar papéis que não foram dados para a mulher, né? Responsabilidades que não foram dadas para a mulher. Ok? Então, por isso nós temos esses pontos aqui, né? A tradição apostólica do véu, ela reflete uma ordem estabelecida. Deus, Cristo, o homem e a esposa. Porque a questão do véu, ela não é simplesmente uma questão cultural ali, mas o véu indicava, inclusive, que a mulher casada, ela era submissa ao seu marido. E justamente desenvolve essa ideia, Deus, Cristo, homem, esposa.
E o versículo 3 de 1 Coríntios 11 diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Está vendo o que está aqui? Está aqui. Deus, Cristo, homem e esposa. Deus, Cristo, homem e a esposa. Ok? Então a ideia do véu, ela passa por isso, né? De demonstrar uma hierarquia estabelecida por Deus, uma hierarquia no que diz respeito à função. Tá? Então, quando a mulher ela tem toda a responsabilidade, todo o dever e direito de exercer os seus dons, não significa que elas poderiam deixar de usar o véu. Porque tem a ver com a ordem da criação, tem a ver com a posição e não de ser mais ou menos importante para Deus. Nunca, jamais Deus fez esse tipo de distinção. A questão é a hierarquia na criação. Deus, Cristo, depois o homem foi criado e depois a mulher foi criada. Então só representa isso, é essa questão e que envolve. Agora, hoje precisa usar véu? Eu creio que não. Eu creio que a mulher, no caso a mulher casada, né, ela precisa de alguma maneira demonstrar na sua vida a submissão dela ao marido. Isso já é suficiente para que ela demonstre toda essa questão da hierarquia na criação. Ok? Na igreja isso é importante. A mulher casada demonstra a submissão dela ao marido dela, porque Deus fez assim. Foi Ele quem estabeleceu assim. Ok? E isso não diz que a mulher é mais ou menos importante do que o homem. Simplesmente representa a ordem na criação, a ordem normal estabelecida pelo próprio Deus. Ok? Nós chegamos em um dos textos-chave aí de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porque aquela igreja deveria ter um comportamento maduro, tá? E esse comportamento maduro envolve humildade. Esse comportamento maduro envolve submissão à palavra de Deus. Esse comportamento maduro envolve amor ao próximo, envolve obediência. Mas aquelas pessoas, aquela igreja ali em Corinto, ela era uma igreja centrada em si mesma, com foco no homem. Só importa aquilo que me importa. Só é importante aquilo que me interessa. E se não me interessa, eu não vou fazer, eu não vou me envolver. É um egoísmo, uma infantilidade. Tanto que você vê uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, né? Toda essa ideia aí de uma igreja de pessoas imaturas que não progrediram na fé. Então, por isso que Paulo fala a respeito de ciúmes e contendas, né? E que eles estão agindo conforme os seus desejos pessoais que não agradam a Deus, desejos baseados em padrões mundanos que não refletem o caráter de Deus. Então, ser carnal e andar segundo o homem significa adotar uma postura caracterizada pelo pecado, orgulho, uma postura arrogante e orgulhosa por parte daqueles cristãos. Eles agiam como não cristãos. Eles viviam e agiam conforme os seus próprios desejos, seguindo um padrão aí da sociedade. Costumes de pessoas que não levavam Deus a sério, que sequer consideravam a existência de Deus. Era assim que eles estavam vivendo. Então Deus condena veementemente isso, e Paulo está escrevendo para combater justamente isso. A ideia do carnal, do sarkikos, tá? É alguém com as características do mundo e as preocupações do mundo. Tá? Ela não visa o bem do outro, né? Ela visa somente o seu benefício próprio, o seu íntimo. Né? Então, o mundano, ele tem essa característica de olhar somente para o seu umbigo
querer saber somente daquilo que interessa a si mesmo, independente de que se vai trazer benefício ou prejuízo para as outras pessoas. Ele não considera as outras pessoas, essa é a realidade. Então, o carnal só quer saber de satisfazer o seu desejo. Eu só quero ser feliz do meu jeito. E eu não estou nem aí para que os outros pensam. É essa a ideia. Tá? O mundano, o carnal, ele ignora aquilo que Deus valoriza. Ok? Então era essa a postura aí da igreja de Corinto. E os versículos 16 e 17 do capítulo 3. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tá? Então, eles precisavam se lembrar disso. O Espírito de Deus reside no cristão e reside no meio deles. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E conforme você vive de modo a destruir isso, você será destruído por Deus. Porque o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Isso é a Bíblia que nos diz. É a Bíblia que nos ensina. Por isso a importância de cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos para vivermos bem em comunidade. Tá? Por isso que ele fala que a recompensa para aquele que destrói o santuário de Deus é a destruição pelo próprio Deus. Ok? A negligência na vida cristã, ela é prejudicial ou destrutiva, como está aí, para o indivíduo e para o coletivo. Tanto no âmbito individual, como no coletivo. Eu preciso me lembrar disso. Se eu vivo uma vida de negligência com o que envolve o meu relacionamento com Deus, isso vai afetar não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Preciso ter isso muito claro na minha mente, e você também, para que nós vivamos e cresçamos juntos em amor, rumo à maturidade cristã. Tá bom? A ideia do santuário aqui, do sagrado, desculpe, é ter as características de pureza, ritual ou moral, né, de Deus. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ritualmente puro, moralmente puro, ou seja, reflete o caráter de Deus. Foi assim que Deus nos constituiu como crentes em Cristo Jesus. E nós precisamos viver de modo digno, a honrar isso. E viver uma vida que reflita o caráter de Deus. Ok? Então você precisa se lembrar, e eu também, de que a qualidade da igreja, ela não depende da sabedoria humana, mas da fidelidade de Deus. É Ele quem vai fazer e quem vai dar o crescimento. É Ele quem vai nos direcionar e nos ajudar a caminharmos cada vez mais próximos dele. E nós temos a responsabilidade de vivermos uma vida coerente com o caráter dele. E à medida em que nós vivemos assim, Ele acrescenta na nossa vida. Ele vai nos dando oportunidade para amadurecermos nele e refletirmos cada vez mais o caráter dele, sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Vamos falar de 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala a respeito da defesa de Paulo, né? E de novo, escrevendo para aquela igreja imatura, resistente aos ensinamentos, e o propósito dessa carta, então, é reconquistar os coríntios a uma verdadeira lealdade ao Evangelho, confrontando a sua aceitação de falsos mestres com um ministério realmente cristão e digno de ser seguido. Olha só a questão da generosidade. Na sua apostila você tem aí um comentário ou até mesmo uma reflexão a respeito do dízimo. Se existe o dízimo hoje para o cristão e qual é o padrão que nós seguimos. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 12, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, o princípio para a oferta é a generosidade, é a liberalidade. Tanto que se você procurar a palavra dízimo no Novo Testamento, você vai achar nos Evangelhos, e Jesus falando diretamente com judeus. Para a igreja, para os gentios, não existe esse conceito. Então, tanto que a partir de Atos você não vê mais isso. Então, qual é o princípio? O princípio está aqui. A generosidade. O princípio é válido na esfera natural como na espiritual. O tamanho de uma colheita corresponde ao escopo da semeadura. Ou seja, você dá conforme a proporção daquilo que você tem e também conforme aquilo que você propõe no seu coração. Olha o que Provérbios 11, 24 a 26 diz: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. O princípio é esse: generosidade e também a liberalidade. Ok? Deus ama a generosidade. E o que Deus está interessado de fato é no meu e no seu coração. Nós precisamos ter a consciência de que o valor que nós damos, ele tem o seu, com certeza ele tem o valor, mas o que você precisa avaliar é o seu coração. A maneira que você dá faz diferença. O quanto é importante, mas mais importante que isso é a sua motivação. Se você está dando com alegria, se você está ofertando com amargura, eu não queria dar, mas eu tenho que dar. Deus, Ele quer produzir em mim e em você um coração generoso, que dá com liberalidade, com alegria. Ok? A sinceridade, Ele valoriza a sinceridade do doador, a espontaneidade e a boa vontade. Não devo fazer as coisas com relutância no coração. Não devo dar sob pressão. Eu preciso fazer com alegria, não com dor, com aperto no coração. Eu preciso dar porque eu entendo que eu devo dar. E porque eu entendo que eu devo dar, eu faço com muita alegria no meu coração. É assim que Deus quer. Foi assim que Ele planejou para mim e para você. Para que façamos com alegria, com espontaneidade e com sinceridade no coração. E também, claro, dentro de tudo que a gente está falando, com generosidade. Ok? Texto aí que é texto-chave de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, então, fazendo a sua defesa, e a sua defesa é de que tudo que ele tem e o que ele faz é proveniente de Deus. Tá? Então ele está reconhecendo que a fonte das suas habilidades não é técnica, não é currículo, não é inteligência, não é berço, não é religião, mas é o próprio Deus. Tudo que ele é e tudo que ele faz vem de Deus. Então, assim como era em Paulo, é em mim e é em você. O poder de Deus agindo em nós. E nós precisamos reconhecer isso dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Se eu tenho alguma habilidade, ela foi dada por Deus.
não, eu preciso me esforçar, eu tenho a responsabilidade de me aperfeiçoar naquilo que eu faço, mas eu preciso reconhecer que qualquer sucesso que eu tenho vem do próprio Deus. Se Ele me fez bom em alguma coisa, foi Ele quem me fez, não é mérito meu. A única coisa que eu preciso fazer é me esforçar e depender dele cada dia mais, porque eu sei que eu sempre tenho algo para aperfeiçoar. É interessante que ele usa a palavra habilitar, que é tornar apto, né? Tornar a pessoa adequada. E é aquele trecho tão, muitas vezes, debatido, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. É justamente uma referência de que se você acha que para agradar a Deus você precisa obedecer à lei de Moisés, você vai sofrer. Porque você nunca vai cumprir a lei de Moisés na íntegra, porque só uma pessoa fez isso, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito está falando, é uma referência à profecia em Jeremias 31, que fala a respeito da nova aliança, e é por causa dele que nós vivemos para o agrado de Deus, e não tentando obedecer à lei de Moisés pelos nossos esforços. Se eu tentar ficar cumprindo regras com os meus esforços, eu jamais vou atingir o padrão que é requisitado na lei de Deus, porque por mim mesmo eu não consigo. Porque as minhas habilidades não são minhas, elas são dadas por Deus. Então, por isso, o Espírito vivifica. E aqui Paulo está trazendo o texto de Jeremias, da Nova Aliança. Se você assistiu o panorama do Antigo Testamento, nós falamos bastante sobre isso, da profecia que está lá em Jeremias com respeito à Nova Aliança, que nos capacita a vivermos para o agrado de Deus. É aquilo que nós vivemos hoje. Então, por isso, tem a suficiência, né? A ser capaz de atender uma necessidade. Nós vivemos, e eu vou voltar no texto aqui, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. É a mesma palavra. Ele nos tornou apto, nos habilitou, então por isso a nossa suficiência, ou seja, a nossa capacidade de atender alguma necessidade da parte de Deus, foi dada por Ele mesmo. O próprio Deus nos providencia meios para vivermos para o agrado dele. Caso contrário, nós seríamos incapazes. Você já parou para pensar nisso? Se somos adequados a Deus, é porque Ele nos fez assim. E se fazemos algo de bom para Deus, é porque tudo isso vem dele. Ou seja, o mérito pessoal não existe. A minha responsabilidade é confiar nele e buscar me aperfeiçoar nele, para viver para o agrado dele. Mas quem me capacita ele é ele mesmo, através da palavra e do seu Espírito. Warren Wiersbe, então, fala que jamais existiu qualquer norma ou preceito capaz de transformar a vida de uma pessoa. Nem mesmo os 10 mandamentos têm esse poder. Somente a graça de Deus, ministrada pelo Espírito de Deus, pode transformar pecadores em epístolas vivas que glorificam a Jesus Cristo. Olha que interessante. Você pode olhar para os 10 mandamentos o quanto você quiser. Se não for pela graça de Deus, você não vai ser transformado. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, na ordem que você quiser. Mas se não for pela ação do Espírito, pela graça de Deus, a sua vida não será transformada. E é interessante porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós esquecemos disso. E buscamos viver uma vida como se tudo dependesse de nós e como se nós fôssemos responsáveis por fazer as coisas darem certo. Qual é o resultado disso? Frustração e ansiedade. Eu me frustro porque eu me vejo incapaz de realizar determinadas tarefas, e então, porque eu confio demasiadamente em mim mesmo,
Aí quando eu vejo que eu não consigo, eu me frustro. Eu vivo ansioso porque enquanto aquela minha tarefa não se realiza ou não se concretiza, eu não sossego, porque no meu entendimento aquilo depende única e exclusivamente de mim. Isso não é verdade. Eu preciso aprender a confiar e a depender de Deus em todas as coisas, até nas pequenas coisas do meu dia a dia. Que se não for por Ele, eu não conseguiria nem levantar da cama hoje. Se não fosse por Ele, eu não escovaria os meus dentes hoje. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui agora. Enfim, eu preciso me lembrar diariamente de que todas as minhas habilidades, todas as minhas capacidades foram dadas por Deus a mim. E viver de modo alegre e dependente nele, para Ele, de modo que o caráter dele seja refletido e visto na minha vida, no meu modo de viver. Ok? E aqui um texto para a gente encerrar a nossa aula hoje. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É interessante que, apesar de toda tribulação que a gente vive, apesar de todas as nossas mazelas, quem nos conforta nesses momentos é Ele. E como que Ele usa isso na nossa vida depois? Para podermos consolar aqueles que estiverem passando por tribulação lá na frente. Por isso que Stephen Weiss escreveu: Deus está sempre pronto para lidar com aqueles que lutam com os sofrimentos do passado, como o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Já parou para pensar o quanto que o seu passado pode ser usado por Deus para ajudar outras pessoas? Olha para a vida de José. Relembre a vida de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos e depois de muitos anos foi usado pelo próprio Deus para salvar não só os seus irmãos, mas toda uma nação. É Ele quem nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Tudo aquilo que eu e você vivemos, se nós conseguirmos avaliarmos pela perspectiva de Deus, certamente vai ser usado na vida de outras pessoas, para a honra e para a glória dele, de modo que outras pessoas sejam consoladas e confortadas por Deus, através de nós, por causa de tudo aquilo que Ele já nos permitiu viver. Então, lembre-se disso e busque compreender dessa forma todos os eventos da sua vida, porque nós servimos a um Deus que é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Se você chegou até o final dessa aula, eu agradeço pela sua paciência, peço que você continue firme na caminhada com Cristo e caso você queira fazer algum comentário, tirar alguma dúvida sobre algo que foi falado aqui ou que não foi falado aqui, saiba que eu estou à sua disposição para a gente poder conversar e vai ser um prazer poder te auxiliar no esclarecimento de dúvidas. Que Deus continue te abençoando e mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.